ele punha tudo pra fora. E aí isso aconteceu algumas vezes. Não, teve vez de eu ter que tomar banho e eles também. A gente evitava amamentar deitado, né? Sempre amamentar numa posição um pouco mais vertical. No início ela golfava bastante, só que aí depois a gente foi vendo que estava dentro do normal, né? Olá, muito prazer, eu sou a Michele, sou mãe do Isaac e da Valentina. A Valentina, ela sempre foi uma bebê muito boazinha. E quando o Isaac chegou, foi totalmente diferente. Então, ele, desde os primeiros dias, ele já era um bebê que tinha muitos desconfortos. Meu nome é Samantha, eu tenho 3 filhos. O Arthur, o Luca, de 5 anos, e a Clara, de 4 anos. Foram muito diferentes, né, as 2 gestações, porque o Arthur e o Luca nasceram prematuros. Então, eles acabaram ficando na UTI neonatal 2 meses. Então, pra mim, o começo, logo que eles nasceram, foi bem difícil. Ele não tinha refluxo a ponto de machucar e causar desconfortos internos, que é o que fazia ele reclamar. Mas sim, ele foi um bebê que teve mais golfo e mais refluxo. Os meninos, eu tinha uma preocupação muito grande, porque eles vieram da maternidade engasgando. Então, quando a gente ia dar o leite pra eles, a gente tinha que dar um pouquinho e parar, um pouquinho e parar. Porque senão eles engasgavam e voltava o leite. A regurgitação é a principal queixa do bebezinho pequeno, né? Bebês abaixo de 4 meses, a grande maioria, mais da metade deles, vai ter episódios de regurgitação. Então, também a gente entender quando aquilo é um problema, né? Regurgitar não é um problema, também é um sinal de uma imaturidade do trato gastrointestinal. Porque aquela válvula que separa o esôfago do estômago não funciona direito, é uma dieta líquida, eles mamam um volume grande, então é normal voltar o leite até o esôfago, pode sair até pela boca, em alguns casos mais raros, até às vezes pelo nariz. A gente entender que o bebê exteriorizar aquele leite que ele mamou, na menor parte dos casos vai significar uma doença, vai significar um problema, porque apesar de mais da metade ter regurgitação, uma minoria desses vai ter a doença do refluxo. Então, bebê que regurgita e está tudo bem, a gente chama de regurgitador feliz. E fica bem, engorda bem e é um bebê tranquilo durante o dia. Esse é o padrão mas apesar disso tudo, causa muita ansiedade para os pais, para as famílias. Colocar uma almofada reclinável embaixo do colchão, para eles ficarem para eles dormirem um pouco assim com a cabeça mais elevada. Só que às vezes eu ouvia assim um barulho, alguma coisa, e olhar, eles estavam tipo ao contrário, sabe? Atualmente as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, é que não deixe o bebê elevado, porque essa elevação poderia impor um risco para o bebê, porque ele poderia escorregar e ficar numa posição que pudesse levar a algum processo de sufocação. A gente pode tentar minimizar essa regurgitação, tentar amamentar em posições que o bebê esteja mais verticalizado. Então, a posição de cavalinho, né, que o bebê senta na perna da mãe, fica de frente para o seio, ou mesmo apoiado no braço, já deixar ele um pouquinho mais levantadinho e deixar ali o bebê 20, 30 minutos, pelo menos, no colo. Não precisa chacoalhar, não precisa ficar batendo nas costinhas. Então, a gente tinha que ser muito mais assíduos na parte do arroto, né? Porque como ele era um bebê muito esfomeado, mamava muito rápido, com muito ar, né? Muitas vezes. E aí a gente tinha que garantir o arroto, né? Pra garantir que desceu. Nunca mobilizar muito o bebê depois da mamada. Então, assim, tentar checar a fralda antes para não ter que trocar a fralda logo após, né? E muitas vezes a gente teve episódios de vômitos, assim, grandes em períodos de deslocamento. E foi quando eu comecei a notar que mamar antes de sair e andar de carro não estava sendo bom, porque estava gerando todo esse desconforto nele. Às vezes a gente aperta demais a fraldinha, isso é outra coisa que vai pressionar o estômago, vai facilitar a regurgitação também. E a gente sabe também que é normal o refluxo ir aumentando com o passar dos primeiros meses, atingindo um pico ali por volta do 4º mês,
e ali por volta do 5º, 6º mês começa a diminuir bastante. O refluxo não é fisiológico, que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico, é quando você tem dor para mamar. Então aquele bebê, de tanto ter refluxo, ele pode ter um processo de esofagite, então ele vai começar a mamar, ele vai ter dor, vai ter recusa na amamentação, e ele pode também ter uma perda ou parada de ganho de peso. Ele é um bebê que está sempre arqueando o pescoço, tentando se jogar para trás. Quando a gente já percebe um bebê muito irritadiço, com dificuldade na mamada, com pós-regurgitação, com dor, com alteração de sono, com essa questão do arqueamento do pescoço e com reflexo no peso, aí a gente define uma doença do refluxo. No caso de qualquer uma dessas alterações, é sempre importante procurar um especialista. Mesmo com todas as aflições, assim, pra mim foi incrível, assim. É um perrengue, mas é mágico, né?